Com as bênçãos de Deus, damos início à 119ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Solicito ao vereador Edmo Boffetti a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário, vereador Enivaldo, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Boffetti. Presente. Coloco em discussão a ata da 118ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 118ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 1/2020, do projeto de lei 2/2020. Anuncio o recebimento do projeto de lei 3/2020. Anuncio o recebimento do projeto de lei 4/2020. Anuncio o recebimento do projeto de lei 5/2020. E, por fim, anuncio o recebimento do projeto de lei 6/2020. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 3/2020-L, que institui a Semana da Pesca Esportiva no município de Alumínio. Anuncio o projeto de resolução 3/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 41 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Soares, ocorrido no dia 3 de janeiro de 2020. Requer ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Saudações, plenário vereador Orlando Silva, 4 de fevereiro de 2020, Edmo Boffetti, vereador. Requerimento número 79 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado um minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Jussara Berger, ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de fevereiro de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Pois não, vereador. Será consignado em ata, vereador. Respeitemos, portanto, conforme os requerimentos, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Soares e da senhora Jussara Berger e o pedido do vereador Geraldo Atleta, que vai ser consignado em ata, do senhor Lourenço de Almeida. Um minuto de silêncio.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 42 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resposta do Executivo a este vereador através do ofício 462 de 2019, ao requerimento 371 de 2019, alegando que não havia disponibilidade de verba para os reparos na manta asfáltica na junção da Avenida Paula Souza com a Avenida Senador José Hermílio de Moraes, considerando recentes vídeos do Executivo em redes sociais, onde o mesmo alega que o município está sendo bem administrado e que existem verbas para a manutenção nos bairros, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. Poderia o Executivo realizar as manutenções na manta asfáltica conforme mencionado? Se sim, quando, se não, por quê? Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Pela ordem, presidente. Não, vereador. Bom, a gente pode discutir esse requerimento do 5 vereador minutos Enivaldo. com a parte. Avenida Paula Souza com a José Hermílio lá. Você sabe que aquele trecho também, a gente cobra bastante a Sabesp da regularização dos reparos nas vias. Então, acho que é importante que o Executivo também cobrar da Companhia Brasileira de Alumínio, porque ultimamente ela tem feito algumas questões de esgoto nessas vias, e o reparo também tem ficado muito a desejar. Então, eu não sei se especificamente isso seria uma condição não, mas é chamar a atenção do Executivo para que também cobre da empresa, né? O BA acredito que seja bem melhor que a Prefeitura ultimamente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala, aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Atanabe. Claro. Edmo Bofete. Aprovo. O requerimento 42 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento número 43 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando a resposta do Executivo a este vereador, através do ofício 438 de 2019, ao requerimento 360 de 2019, onde iria pedir a elaboração do projeto para a instalação de um braço de iluminação na rua Roxinol, no bairro Recanto dos Pássaros, e verificar a disponibilidade financeira. Considerando recentes vídeos do Executivo em redes sociais, onde o mesmo alega que o município está sendo bem administrado e que existem verbas para manutenção nos bairros, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos preste as seguintes informações. Poderia o Executivo solicitar a instalação do braço para a iluminação na referida rua e, assim, segurança para os moradores do local? Se sim, quando, se não, por quê? Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 44 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando a resposta do Executivo a este vereador através do ofício 407 de 2019, ao requerimento 321 de 2019, alegando que não havia disponibilidade de verba para instalação de lixeiras na Avenida Senador José Hermílio de Moraes, considerando os recentes vídeos do Executivo em redes sociais, onde o mesmo alega que o município está sendo bem administrado e que existem verbas para as manutenções nos bairros, é que requeiro a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda. Poderia o Executivo realizar as instalações de lixeiras na avenida mencionada e realizar o conserto das calçadas que estão em pontos danificadas? Se sim, quando, se não, por quê? Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 45, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resposta do Executivo a este vereador através do ofício número 595 de 2019, ao requerimento 469 de 2019, alegando que não havia disponibilidade de verba para conserto da escadaria que liga a parte alta com a parte baixa do bairro do Itararé, onde, em requerimento, mencionei o risco do desabamento devido às infiltrações na parede da referida escadaria. Considerando os recentes vídeos do Executivo nas redes sociais,
onde o mesmo alega que o município está sendo bem administrado e que existem verbas para manutenção nos bairros, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo realizar a manutenção na escadaria mencionada acima? Se sim, quando, se não, por quê? Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Peço para discutir os requerimentos. Obrigado. Tem sido comum aí o senhor prefeito fazer alguns vídeos relatando que a cidade está sendo bem administrada e que existem verbas para ser investida no município. Temos que parabenizar o senhor prefeito por isso, mas as obras estão deixando de ser feitas então, porque nós temos aqui, eu escolhi alguns requerimentos de 2019, não puxei de 2018, mas apenas alguns de 2019, para mostrar para a população que me pediu esses serviços, que agora o senhor prefeito então tem verba em caixa, que ele vai executar os serviços dos municípios, tá? No Itararé, tantos outros lugares aí que nós solicitamos. Então, que realmente o senhor prefeito possa dar uma atenção a esses requerimentos aqui, porque é uma solicitação dos munícipes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 45 foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura dos demais. Requerimento número 46, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que foi aprovado o projeto de lei 16 de 2019-L por esta Casa de Leis e sancionada a lei número 2073 pelo Executivo para a denominação de logradouro em nome do senhor João Antônio Micheque no bairro Irema, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo solicitar ao setor responsável a instalação da placa na rua João Antônio Micheque? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 47, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que foi aprovado o projeto de lei 19 de 2019-L por esta Casa de Leis e sancionada a lei número 2078 pelo Executivo para a denominação de logradouro em nome do senhor José Carlos Justo, é que requeiro a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo solicitar ao setor responsável a instalação da placa na referida rua José Carlos Justo? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 48 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que foi aprovado o projeto de lei 11/2019-L por esta Casa de Leis e sancionada a lei número 2066 pelo Executivo para a denominação de logradouro em nome do senhor Levi Malaquias da Cunha, localizado no bairro do Itararé, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo solicitar ao setor responsável a instalação da placa na rua Levi Malaquias da Cunha? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 49 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando solicitação dos moradores para que se instale a placa denominada a rua Isaías Cardoso Bastos, no bairro do Itararé, assim facilitando aos entregadores de encomenda e correios acharam a referida rua, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo solicitar ao setor responsável a instalação da placa na rua Isaías Cardoso Bastos? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 50 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Alzira Rodrigues Carvalho, no bairro Figueiras,
vem sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais. Considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões do vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. O requerimento do vereador Edmo é importante, eu vi que tem vários, com várias ruas e com o mesmo problema. E hoje a gente recebeu várias queixas e várias reclamações também nas mídias sociais, aí, Facebook, WhatsApp. A prefeitura precisa, aqui já foi difícil, porque a gente tem um equipamento muito antigo, não tem caminhão, tinha várias dificuldades. Hoje a prefeitura tem uma máquina praticamente do ano, caminhão do ano, e a gente vê que esses problemas, é lógico que na época de chuva pioram, mas que não há uma programação eficiente com relação ao trabalho de zelo nas estradas vicinais aqui da cidade, nessas ruas, desses bairros que não têm o asfaltamento. E pior, as pessoas reclamando da qualidade do serviço, que quando não tem e quando é feito é pior, porque o serviço é mal executado. Hoje teve uma pessoa que citou eu, a Meire, Bengala, Eduardo, como outros vereadores, quando cita um, cita todo mundo, né? Porque o problema é da Câmara. É justamente isso que a pessoa reclama. É lógico que se você fizer algo que não dê vazão para a água, ela vai acabar levando o que é feito. Então, precisa se fazer com a queda, precisa se respeitar alguma norma mínima de engenharia. Então, a gente pede aí que o responsável por esse trabalho, ao invés de ficar tratando as questões como meros assuntos políticos, os quais não devia se intrometer, chamando o vereador de safado, disso, daquilo, então dê o exemplo e faça o serviço que tem que ser feito. Execute um trabalho para o qual ele ganha, que ele fica 8 horas por dia para cuidar disso. Por quê? Porque é um assunto que tem incomodado bastante, o pessoal da Zona Sul tem sofrido, em Oncinha e outros bairros aqui, como foi citado no Figueiras. Então fica nosso apelo aqui para que a Prefeitura tenha esse acesso, que faça uma programação. A gente sabe que vai enfrentar dificuldades, porque as vias são muitas vias sem condições de tráfego, mas o serviço precisa ser feito, e as pessoas parecem que ficam querendo discutir, torcida de prefeito, torcida de vereador. Não, faça o serviço, está lá no cargo, é para trabalhar, para mostrar serviço, para fiscalizar. Então faça direito, porque é muito difícil você pegar uma pessoa, passou aqui, mas não fez, o patrulheiro lá, que era o operador na máquina, fazia de um jeito que durava mais o serviço. Então a gente cobra aqui uma atenção especial do senhor prefeito com relação a isso, e principalmente da pessoa que é o responsável direta por isso aí. Que ao invés de ficar criticando o vereador, né, que ao invés de ficar agindo politicamente, mas que faça ao menos esse serviço aqui para o qual é remunerado, para o qual é pago. E não fica apenas em bastidores, a hora que está jogando baralho, fazendo N coisas, falando mal de vereador aqui dessa Casa de Leis. Porque é isso que faz. Porque senão eu poderia falar também que quando foi caseiro de escola não tinha coragem de abrir a quadra, de roçar a frente da casa. Mas eu não falo isso. Mas eu tenho que ser chamado de safado. Então a gente deixa esse apelo aqui, para que a pessoa, já que acha que o vereador não faz, então vá lá e execute. Dê a resposta à altura. Dê a resposta à altura. Porque antigamente sabia reclamar muito. Agora de barriga cheia não reclama. Né? De barriga cheia não reclama. E não faz o serviço. Está aí, ó. Quantos requerimentos tem aqui do vereador Edmo hoje? Quantas reclamações tem aí no Facebook? Então a gente roga aí para o senhor prefeito, para que como chefe do executivo, que cobre o responsável pela manutenção das estradas vicinais, porque está uma vergonha. O Edmo ainda foi gentil de falar com a questão da chuva, que foi em novembro, e não foi, porque a estrada já vinha há muito tempo, não sei especificamente essa, mas as estradas estão muito tempo feias, muito antes de chuva. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. O requerimento 50 segue aprovado por 8 votos. Solicito a leitura dos demais. Requerimento número 51 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a degradação da pavimentação asfáltica na estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto,
próximo ao número 38, no bairro Granja Modelo, considerando que tal degradação ocasionou buraco no local, e este vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Parabenizando aí ao vereador Edmo por este requerimento, que fala aqui sobre a rua vereador Hélio Vanderlei Neto, mas também só para alertar o senhor prefeito que aqui na Paulo Dias, logo na descida aqui, perto da lombada, o asfalto ali também está cedendo. Então, não sei se foi apresentado algum requerimento aqui por algum vereador até o momento, mas será que precisa um vereador fazer a reclamação de que o asfalto ali está cedendo? Será que o senhor prefeito, será que aqueles que fazem parte do departamento de obras não passou por ali, não viu que o asfalto está cedendo? Será que não poderia ninguém raspar, fazer um serviço de acordo ali? Teria que esperar um requerimento dessa Casa de Leis para cobrar o executivo a executar o serviço que ali está na cara de todo mundo? Então, somente esse comentário e parabenizar o vereador Edmo que está apresentando esse requerimento. Somente isso, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento 51, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura dos demais. Requerimento número 52, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Hamilton Benedito Serione, no bairro Figueiras, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às suas residências, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento na rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local, se sim, qual prazo, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 53, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Lamartine de Oliveira, próximo ao número 150, no bairro do Vila Pedágio, considerando que tal degradação ocasionou buraco no local, e este vem causando transtornos e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 54, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Ari Pires Ribeiro da Silva, no bairro Figueiras, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 55, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica próximo à junção entre as ruas João Guimarães e vereador Alcides Bianco, no bairro Granja Modelo, considerando que tal degradação ocasionou um buraco no local,
e este vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica, se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 56, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Darcy Honório Rocha, no bairro Figueiras, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local, se sim, qual o prazo, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 57 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez por perfuração da pavimentação asfáltica na rua Alberto Bertelli, próximo à intersecção com a rua Ione Sato, Vila Pedágio, e após realizou o reparo da pavimentação asfáltica, porém com um reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, evidenciando novamente o buraco. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp, para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar o problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 58 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Eva da Conceição Roberto, no bairro Figueiras, vem sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 59 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua João Guimarães, próximo ao número 112, no bairro Jardim Olidão, há uma boca de lobo que teve a sua grade de proteção rompida, conforme foto anexa, trazendo vários riscos de acidente a carros e pedestres que transitam pelo local. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de que se providencie a substituição da grade de proteção? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 60 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da Rua 8, no bairro Colibri, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28 de janeiro de 2020. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 61 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica por toda a extensão da rua José Vicentini, no bairro Jardim Olidel, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações.
Há possibilidade de realizar a operação tapa-buraco no local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 62 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da Rua das Laranjeiras, no bairro Oncinha, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 63, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica na Rua dos Pinheiros, próximo ao número 168, no Jardim Olidel, e após realizou o reparo da pavimentação asfáltica, porém com um reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, evidenciando novamente o buraco. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Sabesp, para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar o problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 64, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Sirlene de Fátima Roberto Santos, no bairro Figueiras, vem sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais. Considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de janeiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 65, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Rubens de Almeida, no bairro Figueiras, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que a situação se agravou após as fortes chuvas do último dia 28/1 de 2020, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 66 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua José Jovino da Silva, Jardim Olidel, necessita de tapa-buracos, foto anexas, considerando que trata-se de um local de grande tráfego, é que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. A possibilidade, em caráter de urgência, de recuperar o trecho com operação tapa-buracos? Se positivo, quando? Se negativo, quais os motivos? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 5 de fevereiro de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 67, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a estrada municipal Jaziel Ferreira do Prado constitui via importante de acesso aos bairros do Itararé, Alto do Itararé, Areia Branca, Carafá e outros, tratando-se, inclusive, de única via de interligação destes bairros à região, ao município como um todo. Considerando que tal via está necessitando urgentemente de reparos na sua pavimentação e também efetuar roçadas, pois a via não possui calçadas pavimentadas. Assim, obriga os pedestres a caminhar pela via,
expondo-os, consequentemente, a sérios riscos. É que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que providencie urgentemente os devidos reparos na pavimentação da via citada, como também a roçada ao longo de toda a via e em caráter de urgência, e nos informe quando há possibilidade de implantação de calçamento, esclarecendo-nos o prazo de tais providências que serão tomadas, prestando outros sim justificativas em caso de negativa. Solicito que seja dado conhecimento do requerimento à CBA, que se comprometeu a realizar os devidos reparos depois da conclusão da obra da barragem do Palmital, em especial no trajeto utilizado pelos caminhões. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Alumínio, 5 de fevereiro de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 68 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em frente à agência de carro Alumicar, na rodovia Raposo Tavares, há um vazamento de esgoto, considerando que várias são as reclamações e transtornos causados à população que ali transitam, tendo que sair da calçada devido ao vazamento e forte cheiro, considerando que já está tendo até afundamento da calçada devido ao vazamento. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiada a Sabesp que preste as seguintes informações. 1. Qual providência será tomada para sanar o problema do local? 2. Qual o prazo para que sejam realizados os reparos? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 7 de fevereiro de 2020, Bengala, vereador. Requerimento número 69 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a ansiedade dos munícipes aluminenses quanto à regularização fundiária, considerando manifestações do Poder Executivo quanto às providências para a regularização fundiária, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O que existe de prático em funcionamento na regularização fundiária em loteamento ou bairros do município de Alumínio? 2. Existe comissão de servidores da municipalidade trabalhando com regularização fundiária dos bairros ou loteamentos do município de Alumínio? 3. Caso esteja sendo desenvolvido ações para regularização fundiária no município, quais os loteamentos ou os bairros estão na pauta no presente momento? 4. Existe um planejamento de ações a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento para a regularização fundiária de loteamento ou bairros do município? Caso positivo, quais? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento número 70, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que em reunião com o presidente da OCIP JTS, o senhor Miguel Antônio dos Santos, o mesmo solicitou melhorias para os amigos de bairro do Jardim Progresso e fez um ofício à prefeitura que se encontra em anexo. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informação. Existe a possibilidade de manutenção e realocação dos brinquedos do parquinho para o início da pista de caminhada? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? 4. Quando poderá ser realizada a manutenção da quadra de areia com a colocação de uma nova trave, manutenção no alambrado que encontra-se danificado, verificar a iluminação de um poste que encontra-se com a lâmpada apagada e fazer poda de árvores que se encontra caindo dentro da quadra. 5. Existe a possibilidade de se fazer reparos na escada que interliga o centro comunitário à rua Floriano Vieira? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? 8. Quando será realizada a poda das árvores da pista de caminhada e revisão geral da iluminação da mesma? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 71 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Praça João Pereira de Castro Figueroa, mais conhecida como Praça da Cultura,
existe um coreto que é utilizado para eventos. Considerando que o local precisa de manutenções urgentes, é que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. Há possibilidade de manutenção no local acima indicado? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 72 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Itararé, especificamente na rua Basílio Nicolau de Moraes, próximo ao número 346, moradores do local relatam a este vereador que, face à baixa altura da fiação da Vivo, foto anexa, e o constante tráfego de caminhões, várias são as ocorrências de veículos que enroscam a carroceria na fiação, vindo estes fios a se romperem, ficando os usuários prejudicados sem a devida prestação dos serviços que lhes são de direito. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. É possível que o Poder Executivo oficie a empresa Vivo, a fim de que a empresa tome alguma ação definitiva para o caso? Se sim, quando? Se não, por quê? Caso seja oficiada a empresa Vivo, pode o Poder Executivo enviar cópia do ofício? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Obrigado. Aproveitando este requerimento do vereador Edmo Bofete, qual parabenizo pela preocupação em relação aos fios da operadora Vivo, não só a operadora Vivo, quanto todas as outras operadoras aí no município de alumínio. Foi apresentado aqui por mim um projeto de lei e foi sancionado pelo senhor prefeito a lei número 2076, de 5 de dezembro de 2019, onde se dispõe a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes, fixado em poste de energia elétrica e telefonia, e da outras providências. Ou seja, a empresa que tem fiação nos postes, que estão aí caídos, que estão soltas e que não têm utilidade, o senhor prefeito hoje pode notificar essa empresa e até mesmo multar. Então, agora cabe ao senhor prefeito pôr em prática essa lei, que foi votada por essa casa e sancionada por ele. Então, cabe ao senhor prefeito colocar em prática não só essa lei, né, ao qual multa a empresa Vivo ou qualquer outra empresa aí que esteja com a fiação sobressalente nos postes e expostas, como também existe a lei da Sabesp, que dá para multar também, caso os buracos na cidade aí não sejam tapados conforme a lei estabelece. Então, tudo isso está na mão do senhor prefeito, cabe a ele fazer valer a lei dentro do nosso município. Não adianta nós termos lei e ela não ser colocada a valer realmente dentro do município. Então, eu acredito que, aplicando uma multa, duas, a terceira, com certeza, a empresa ela não vai querer que mexa no bolso dela. São essas as minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. O requerimento 72 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento número 73, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do requerimento 677 de 2017, de autoria deste vereador, foi solicitado junto ao Poder Executivo uma análise técnica na rua Benedito Vieira, nas proximidades do número 196, número B, no bairro do Itararé, a fim de avaliar o risco que uma árvore oferecia aos moradores destas adjacências. Considerando que o Poder Executivo realizou parcialmente o corte desta árvore,
considerando que funcionários que trabalhavam no local diziam à municipalidade que ali residem e que retornariam para dar continuidade nos trabalhos, considerando que, conforme relato dos moradores, até mesmo o excelentíssimo senhor prefeito municipal esteve no local prometendo que funcionários retornariam às atividades de corte e que até o momento tais atividades não foram retomadas conforme foto anexas. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo irá finalizar a poda que foi iniciada? 2. Se sim, qual o prazo final para que ocorra o término da poda, levando em consideração que o caso está pendente desde 2017? 3. Se não, por qual motivo, sendo que há um risco aparente de danos que a árvore pode causar aos moradores do local, caso esta venha a cair? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 74 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na Avenida Jaziel Ferreira do Prado, próximo aos números 3.136, 802, 357, no bairro do Itararé, considerando que tal degradação ocasionou um buraco no local e este vem causando transtornos e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, conforme foto anexas. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 75, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou uma perfuração na manta asfáltica na rua Olivério Ferreira, em frente ao número 98, no bairro Alto do Itararé, e após não realizou a cobertura com a manta asfáltica, nem tampouco a fina camada de concreto conforme acordo junto ao Poder Legislativo. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. Por que não foi realizada a cobertura provisória do local da intervenção conforme acordado com o Poder Legislativo? Há possibilidade de que seja realizada a reposição da manta asfáltica no local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de fevereiro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 76, de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, este vereador foi procurado por pessoas idosas e deficientes que necessitam utilizar o Banco Bradesco. Porém, a Avenida Paula Souza, quanto a Rua Gabriel da Silva Dias, não possuem vaga privativa, dificultando assim estacionar próximo ao banco. É que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda. 1. Poderia o Executivo solicitar ao departamento responsável realizar a pintura no solo quanto à implantação de placa vertical, definindo assim a vaga privativa? Se sim, quando, se não, por quê? 3. Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 77, de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que este vereador foi procurado por moradores da rua Reginaldo Aparecido Pereira, solicitando para que a rua onde não foi contemplada com asfalto seja pelo menos limpa e cortadas as árvores que estão tampando a iluminação pública. É que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda. 1. Poderia o Executivo solicitar as manutenções como segue? A. Patrolar e cascalhar a referida rua. B. Solicitar o corte das árvores em questão emergencial devido à escuridão no local. 2. Se sim, quando, se não, por quê? 3. Qual a previsão para executar o serviço? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 78, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores,
Considerando que este vereador esteve em visita na Avenida Santiago, verificando o calçamento, foi constatado que, ainda após vários requerimentos ao Executivo, as obras não foram realizadas, onde existe um alto fluxo de crianças e pais que levam seus filhos para a escola, ocorrendo assim sério risco de queda devido aos buracos nas calçadas. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda: poderia o Executivo solicitar as manutenções nas calçadas conforme fotos anexas? Se sim, quando? Se não, por quê? Qual a previsão para executar o serviço? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 7 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 80/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, foi veiculado em rede social vídeo do senhor prefeito informando que o loteador do bairro Areia Branca está por força de decisão judicial ou termo de ajuste de conduta obrigado a realizar obras de infraestrutura. Diante disso, é que requeiro à mesa, nos termos do ato da presidência, número 1 de 2019, ouvindo o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito no sentido que nos informe: 1. Enviar cópia da sentença condenatória ou do termo de ajuste de conduta a que se refere o prefeito. 2. Quais medidas o Executivo pretende tomar para fazer executar a decisão judicial e quando serão realizadas as obras mencionadas pelo prefeito? 3. Por fim, indicar quais são as obras a que o loteador está obrigado a realizar. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Alumínio, 10 de fevereiro de 2020, Eduardo da Delegacia, vereador, Enivaldo, vereador. Requerimento número 83/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que existe projeto de lei 6/2020, em que se solicita suplementação de crédito para execução de asfaltamento de 1,56 km da estrada do Oncinha, o valor a ser solicitado é da ordem de R$1.800.000. Considerando que o pequeno trecho de asfalto se choca neste momento com uma realidade de estradas rurais em péssimo estado de conservação, sendo necessário discutir com o Executivo questão de cuidados das estradas municipais não pavimentadas, inclusive no bairro onde se pretende a execução do asfaltamento, considerando que no mesmo bairro, na mesma via principal, temos um trecho asfaltado e o restante da mesma via e demais ruas do bairro em estado de calamidade. Considerando que pelo valor total da suplementação, fizemos um levantamento e se fossem investidos R$1.800.000 em manutenção nas estradas rurais, certamente se conseguiria executar um serviço de qualidade e o atendimento seria para grande parte da população. Poderia ser licitada compra de bica corrida, ser solicitado o serviço de maquinários como rolo compactador, dentre outros, e elevação do nível do serviço. A iniciativa do projeto de lei merece ser discutida e confrontada no sentido de se fazer prosperar em favor da comunidade aquilo que for tecnicamente melhor. Diante disso, se justifica a convocação do diretor de obras dos serviços públicos, de modo que requeremos à mesa, em regimento de urgência, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 27, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal e do artigo 284 do requerimento interno, a convocação do engenheiro Rodolfo Barreto Miguel Rodrigues, diretor, Departamento Municipal de Obras, para que possa esclarecer o projeto de asfaltamento do bairro do Oncinha, detalhar os valores e técnica do serviço, indicar a condição das estradas sem asfaltamento, indicar os serviços realizados de manutenção, apresentando o cronograma, indicar quantos quilômetros de extensão em manutenção poderia ser realizado com valor de R$1.800.000, mediante a compra de bica corrida,
e contratação de serviço de rolos compactadores e outros. E, por fim, tratar de assuntos correlatos ao projeto de lei 6 de 2020, manutenção das estradas rurais, entenda sem asfaltamento, e tratar ainda da obra de recap da estrada do Briquituba e da obra de escoamento pluvial da Areia Branca. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de fevereiro de 2020. Eduardo da Delegacia, vereador. Professora Meire Barbosa, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Bengala, vereador. Enivaldo, vereador. Beto, vereador. Edmo Bofete, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Renatinho Watanabe, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. O projeto de lei que o prefeito estava anunciando na cidade, nas redes sociais, que estava parado na Câmara, chegou na Câmara Municipal na sexta-feira, quase às 16 horas da tarde, quase que fechava o expediente quando foi protocolado. Então, sexta-feira às 16 horas. Hoje pela manhã eu já mandei um ofício para o prefeito para complementar a informação do projeto, aonde começa esse asfalto, aonde termina esse asfalto, de onde está sendo tirado esse dinheiro, porque o dinheiro da administração pública, ele não brota, né? Ele sai de algum lugar. E é tirado de diversos bairros, como Vale Grande, o próprio Oncinha, Figueiras, Colibri, Três Sinos e Sinindu. Então, desses bairros, tira 320 mil. Hoje o Edmo protocolou aqui um sem fim de requerimento falando das condições das estradas. O prefeito pede quase R$ 1.800.000, na realidade R$ 1.783.000, para fazer 1,5 quilômetro de asfaltos. Percebe uma coisa, a pessoa vai entrar dentro do bairro do Oncinha, vai pegar um trecho de 1,5 km de asfalto, e a hora que terminar, vai terminar dentro da terra, na mesma porcaria de estrada que ele deixa dentro da cidade. É esse o projeto que o prefeito pede que a gente aprove. Não terminou a obra do Areia Branca, não terminou a obra do Briquituba, não termina absolutamente nada e começa, e ele pede para a gente aprovar isso, fazendo uma média lá, xingando o vereador que não vai aprovar. Não é esse o objetivo desse requerimento. É chamar o diretor de obra que eu quero que ele me explique o seguinte. Eu fiz um levantamento básico nessa ideia de assessoria que a gente tem, fiscalização e assessoria. Um caminhão com 6 metros cúbicos de bica corrida custa R$ 900. E esse um caminhão, numa rua de 6 metros de largura, ele permite o uso da bica corrida em 10 metros. Em 10 metros. Com R$ 900 mil desses 1.800.000, o prefeito conseguiria nada mais, nada menos, que 10 quilômetros de bica corrida. É só as pessoas fazerem as multiplicações. Eu usei a máquina para fazer, tenho que confessar. Mas a gente conseguiria 10 quilômetros. Não estou fazendo para ele fazer linear de bica corrida, mas todos os pontos críticos da cidade quase que seriam cobertos. A subida onde tem deslize, onde atola o caminhão, a descida, o buraco, ele poderia usar a bica corrida. Sobrou quase 900 mil. Dá para alugar ou licitar um rolo compactador. Eu sugiro que licite o serviço. Dá para comprar mais cascalho, dá para alugar maquinário e fazer um trabalho, um projeto, que ele pode intitular o nome, mas de cuidado total dessas estradas. Porque como que eu explico para a comunidade? Como que eu explico para uma cidade inteira? Hoje o Alexandre foi marcado, eu e a Meire fomos marcados. Eu recebi uma reclamação do Elton lá do Figueira, que fizeram um corte na rua dele, e a água escoa, adivinha para onde? Para dentro do terreno. Está com um canil alagado, com o fundo da casa alagado. Então, como que eu explico que por um projeto político eleitoreiro do prefeito, a gente fica forçado dentro da Câmara a votar algo sem pelo menos discutir? Eu volto a repetir, aqui não é sindicato, onde se mandava as coisas de forma arbitrária. Aqui, a gente vai ouvir as pessoas e vai discutir isso. Porque se a gente entender, e o engenheiro que vai ser convocado aqui, conseguir nos demonstrar quantos quilômetros lineares de manutenção decente é possível se fazer nas estradas rurais, eu duvido que, se consultar a comunidade, a maior parte não fique a favor. Volto a repetir, não é nada contra o bairro do Oncinha, é a favor. Porque é insensato você imaginar que vai, num momento como esse, asfaltar 1,5 km e o resto da estrada, que tem mais uns 2 para fazer a volta da principal, sem considerar as travessas que tem no bairro, vão ficar no mesmo estado de penúria.
com os mesmos problemas. Então, ninguém quer dificultar a vida. Se o consenso da obra, de forma técnica e de valor, for explicado pelo engenheiro que merece a aprovação do projeto, vamos aprovar o projeto sem problema algum. Mas eu quero que ele me indique o que vai ser feito com todo o resto das estradas rurais. Como ficam os demais bairros? Então, é importante a convocação do engenheiro Rodolfo aqui, para a gente tratar da forma técnica disso e para entender como fica todo o resto da cidade. Porque senão você aporta todo o capital que o município tem nesse ano de investimento do Tesouro para a infraestrutura e você, em contrapartida de fazer média política, porque é isso que o prefeito quer fazer, de fazer média política, você esquece e se omite ao resto da cidade. Então, essa convocação, ela serve exatamente para isso, para a gente tomar conhecimento das condições reais desse projeto, porque o político eleitoreiro a gente já entendeu que o prefeito está fazendo, falando mal da gente lá. São as minhas considerações. Em discussão, requerimento número 83. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Requerimento 83, aprovado por 8 votos. Tem mais um? Solicito ao secretário, faça a leitura do último requerimento. Requerimento número 81 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os eleitores de alumínio que não cadastraram as digitais no prazo devem regularizar a sua situação até o dia 6 de maio de 2020. Considerando que são conhecidas as dificuldades do transporte urbano e interurbano e que a grande parte dos munícipes que não realizaram a biometria são das áreas rurais, o que acaba dificultando ainda mais para tais moradores. Conforme levantado pelo próprio cartório eleitoral de São Roque, são aproximadamente 2.500 pessoas. Isso corresponde a 23,87% dos eleitores que ainda não realizaram a biometria. Considerando que para fins de biometria e regularização dos títulos de eleitor, tivemos recentemente instalado em nossa cidade um posto do cartório eleitoral que facilitou muito a vida dos aluminenses. Considerando que, consultado a presidência da Câmara Municipal, prontamente foi disponibilizado sala, equipamentos e pessoal para auxílio. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao juiz eleitoral de São Roque, solicitando o seguinte pedido de informações: a possibilidade de instalação de um ponto do cartório eleitoral na cidade de Alumínio até a data de encerramento do cadastramento biométrico. Sala das sessões plenário, vereador Orlando Silva, 10 de fevereiro de 2020, Enivaldo, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Geraldo Atleta, vereador, Bengala, vereador, Eduardo da delegacia, vereador, Beto, vereador, Edmo Bofetti, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, Renatinho Watanabe, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. O Enivaldo discutia comigo isso na semana passada. Perdão. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Obrigado, agora sim. Concedido o direito de discutir. Eu discutia com o Enivaldo na semana passada essa questão do requerimento. A gente estava ponderando se faria por ofício, optou-se por fazer por requerimento. E já no ano passado a gente tentou inclusive estender por um ofício de todos os vereadores o cartório itinerante, digamos assim, na cidade de Alumínio, e a gente não conseguiu porque a procura foi muito baixa. É o hábito do brasileiro deixar tudo para a última hora. E hoje a gente sabe as dificuldades que as pessoas estão enfrentando para ir até São Roque e conseguir fazer a biometria e o cadastro do novo título de eleitor. O Enivaldo conversou comigo da possibilidade de a Câmara ceder esse espaço. A gente consegue ceder o espaço e toda a ajuda de infraestrutura ao cartório eleitoral. Se você pensar o próprio plenário da Câmara e essas mesas que aqui estão podem servir, né? A gente coloca computador, as pessoas podem se acomodar aqui dentro da Câmara e a gente também cede funcionário para auxiliar nisso, para conseguir, obviamente, trazer o mais rápido possível
a regularidade para essas pessoas. Então, a gente espera que a Justiça Eleitoral receba aí esse ofício nosso, o requerimento de autoria de todos os vereadores, que foi feito pelo Enivaldo, que chamou a gente a assinar com ele, para que a gente consiga, o Enivaldo, fazer esse atendimento à população de Alumínio, para deixar bem claro e publicamente que o prédio da Câmara e toda estrutura que a gente puder ceder em favor do cartório eleitoral será feita para agilizar esse processo. São as minhas considerações. Continue em discussão requerimento número 81. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. O requerimento 81 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário faça a leitura das indicações. Indicação número 1 de 2020. Solicita a construção de calçada para pedestre na estrada Gesiel do Prado Ferreira, desde a Avenida Santiago até o bairro Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 2 de 2020. Solicita pavimentar com concreto a travessa José Granito Leão, Granja Modelo. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 3 de 2020. Solicita pavimentar a estrada municipal Horácio Lourenço até a divisa com o município de Mairinque. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 4 de 2020. Solicita a pavimentação da rua Augusto Topson, Nunan, bairro Fepasa. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 5 de 2020. Solicita a construção de centro de atividade contendo campo de futebol e espaço para a prática de caminhada no bairro do Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 6 de 2020. Solicita implantar lombada na rua José Jovino da Silva, próximo ao número 52, no Jardim Olidel. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 7 de 2020. Determinar visita de equipe técnica para avaliar possível afundamento da rua José Pires de Arruda, no trecho entre os números 250 e 280, bairro Granja Modelo. Geraldo Atleta, vereador. Indicação número 8 de 2020. Determinar visita de equipe técnica para avaliar possível afundamento da rua dos Cambarás, próximo ao bar do Daniel, no Jardim Olidel. Geraldo Atleta, vereador. Leitura do expediente recebido diverso, anuncio o recebimento da resposta da CPFL ao requerimento 8 de 2020 e o recebimento da resposta da Serim ao requerimento 14 de 2020. Como não temos... Pela ordem, presidente. Pois não? Como não há nenhum colega aí, como gostaria de anunciar no tema livre, solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos discussão única do projeto de lei 5/2019, que dispõe sobre o local de funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Alves. Solicito ao secretário... Pela ordem, presidente. Solicita a retirada por 3 sessões desse projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão do projeto de lei 5/2009. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre e fica adiado por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 5/2019. Discussão única do projeto de lei 6/2019-L, que dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pela concessionária... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto é também de minha autoria e solicito a retirada por 3 sessões. Coloca em discussão o pedido do doutor Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei municipal 6/2019-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre, fica adiado por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 6/2019
2019L. Discussão única do projeto de lei 35/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto a gente está discutindo junto à Secretaria Jurídica, solicita a retirada dele por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 35/2019. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 35/2019. Discussão única do projeto de lei 1/2020L. Solicito ao secretário, o vereador Enivaldo, a fazer a leitura do projeto de lei e seus pareceres. Projeto de lei número 1/2020L. Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Alumínio para a 8ª legislatura, 2021 a 2024. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Ficam mantidos para a 8ª legislatura do município de Alumínio, 2021-2024, os termos da fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal de Alumínio, prevista na Lei Municipal número 1606, de 5 de julho de 2012. Artigo 2º. Os subsídios fixados na forma do artigo anterior somente serão revistos anualmente nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 3 de fevereiro de 2020. Comissão de Orçamento e Finanças, Edmo Bofete, presidente, Beto, membro, Geraldo Atleta, membro. Justificativa. É necessária a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito para a próxima legislatura, a 8ª do nosso município. Também entendemos que isso deve ser feito antes das eleições de 4 de outubro próximo, motivo pelo qual propomos o presente projeto de lei. Fazemos por lei em sentido formal e, portanto, submetida à sanção ou veto do senhor prefeito municipal por determinação constitucional. Até existe entendimento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca da possibilidade de fixação de subsídio por decreto legislativo, mas entendemos mais seguro, à vista de outros entendimentos, fazer por lei em sentido formal. Quanto à formação da fixação, optamos pela técnica legislativa utilizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazendo referência à mesma fixação realizada anteriormente. Portanto, os valores serão exatamente os mesmos da legislatura atual. Edmo Bofete, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco em discussão o projeto de lei 1/2020L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Solicito ao secretário que refaça a votação nominal, por favor. Não ficou audível, Alexandre. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 1/2020 segue aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 2/2020L. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 2/2020L. Fixa o subsídio dos vereadores do município de Alumínio para a 8ª legislatura 2021-2024. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Ficam mantidos para a 8ª legislatura do município de Alumínio 2021-2024 os termos
da fixação do subsídio dos vereadores prevista na Lei Municipal número 1607, de 5 de julho de 2012. Artigo 2º. Os subsídios fixados na forma do artigo anterior somente serão revistos anualmente nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Sala das sessões plenário, vereador Orlando Silva, 3 de fevereiro de 2020, Comissão de Orçamento e Finanças. Edmo Bofete, presidente. Beto, membro. Geraldo Atleta, membro. Justificativa. É necessária a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, a 7ª do nosso município. Também entendo necessário... Pela ordem, senhor presidente. Eu peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Enivaldo em suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Um vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica suspensa por 1 minuto de sessão. Chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Solicito continue a leitura do projeto. Justificativa. É necessária a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, a 8ª do nosso município. Também entendemos necessário que isso seja feito antes das eleições de 4 de outubro próximo, motivo pelo qual propomos o presente projeto de lei. Fazemos por lei, em sentido formal, e, portanto, submetida à sanção ou veto do senhor prefeito municipal por determinação constitucional. Até existe entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca da possibilidade de fixação do subsídio por resolução, mas entendemos mais seguro, à vista de outros entendimentos, fazer por lei em sentido formal. Quanto à forma da fixação, optamos pela técnica legislativa utilizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazendo referência à mesma fixação realizada anteriormente. Portanto, os valores serão exatamente os mesmos da legislatura atual. Edmo Bofete, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco em discussão o projeto de lei 2/2020L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 2. Projeto de lei 2/2020, L, segue aprovado por 8 votos. Primeira discussão do projeto de lei 40. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicita a retirada desse projeto por 2 sessões para fins de parecer da comissão. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 2 sessões. A primeira discussão do projeto de lei 40/2019. Em discussão, o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Está aprovado. O pedido fica adiado por 2 sessões. A discussão, primeira discussão do projeto de lei 40/2019. Primeira discussão do projeto de lei 41/2019, que dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal de número 2050. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito também, considerando que o 40 já saiu aí da ordem do dia, também por 2 sessões, já que é o mesmo tema. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral em adiar por 2 sessões a discussão do projeto de lei 41/2019. Primeira discussão. Discussão, pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por duas sessões.
o projeto de lei. Discussão única do projeto de resolução 2/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Resolução número 2 de 2020, de 28 de janeiro de 2020. Cria o Cine Câmara e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica criado na Câmara Municipal de Alumínio o programa de exibição gratuita de filmes denominado Cine Câmara. Artigo 2º. O Cine Câmara tem como finalidade difundir e democratizar o acesso à cultura e à arte. 2. Estimular reflexão e debate. 3. Aproximar a população do poder legislativo. Artigo 3º. A exibição de filmes do Cine Câmara ocorrerão nesta Casa Legislativa no plenário vereador Orlando Silva. Parágrafo único. As atividades parlamentares terão prioridade sobre as sessões do Cine Câmara, no uso do plenário de que trata o caput. Artigo 4º. As sessões do Cine Câmara serão abertas à população, respeitada a acomodação máxima de assento existentes, priorizando-se sempre o atendimento a grupos escolares da rede municipal e de rede particular, grupos da melhor idade e projetos socioeducativos e esportivos do município. Artigo 5º. A Câmara Municipal de Alumínio poderá estabelecer parcerias e convênios com instituições, fundações, organizações de ensino ou de formação cultural, com o propósito de implantar e aprimorar o programa. Artigo 6º. O funcionamento do programa será regulamentado por ato da Presidência. Artigo 7º. As despesas decorrentes do programa criado por esta resolução correrão por conta da própria do orçamento vigente. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor no ato da sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 28 de janeiro, Eduardo de Jesus Melo, presidente, professora Meire Barbosa, vice-presidente, Enivaldo de Jesus, primeiro secretário. Coloque em discussão o projeto de resolução 2/2020. Em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. No ano passado, na presidência do vereador Renatinho, uma vez teve uma duplicidade de agenda na escola de música do Departamento de Cultura. E eles iam fazer uma exibição para as crianças da escola e não sei o que aconteceu, teve uma agenda lá que impediu. E naquela correria toda, o vereador Renatinho autorizou o uso do plenário pela escola municipal para estar aqui dentro da Câmara. Foi passado alguma coisa para eles aí, de uma atividade escolar, curricular. Encheu o plenário, acho que o Renatinho estava aqui no dia. E aquilo despertou minha curiosidade de falar, por que a Câmara Municipal, com essa estrutura que tem, não poderia utilizar esse espaço para autorizar as escolas públicas, até a escola particular do município, que é o caso do SESI, por exemplo, grupo de terceira idade, projeto esportivo, enfim, a comunidade da nossa cidade a utilizar esse espaço. E fui à pesquisa de câmaras municipais que tivessem projetos similares, e me foi muito surpresa ver que diversas câmaras têm projeto como esse. Câmara de Limeira, Campinas, elas têm esse Cine Câmara. Algumas delas orientadas, óbvio, por faculdades como a Unicamp, dentre outras. Tanto que no projeto a gente já permite, inclusive, esse convênio com entidades, faculdades, qualquer órgão que tenha interesse. Fora isso, como realizar uma pesquisa, o nosso legislativo nos auxiliou nesse sentido, para localizar como que você faz para conseguir passar um filme aqui sem ferir a lei, porque tem uma autorização. Descobrimos um órgão que a Câmara, obviamente, agora vai atrás de cotar preço e de fazer uma parceria com esse órgão, comprar autorização, digamos assim, para que a Câmara possa realizar, obviamente, tudo dentro da legalidade. É uma maneira que a Câmara Municipal tem de trazer para dentro da Câmara jovens, crianças, orientadas, óbvio, por seus professores ou por seus agentes de comunidade, para que possam ter mais um espaço, e um espaço que às vezes a gente nem pensa, mas que pode ser usado pela comunidade, pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Eu acho que foi no Enem do ano passado, né, professora Meire, que falava dessa ideia de democratização
do cinema, da arte do cinema. E a gente vai ao encontro disso, de trazer para dentro do nosso legislativo jovens, crianças, adultos e todas as pessoas que queiram usar de um espaço que é deles para uma atividade legal de um cinema dentro da Câmara, democratizando assim o acesso dessas pessoas à arte do cinema. Então o projeto nasce imbuído desse propósito e tenho certeza que vai atender muito a nossa comunidade. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de resolução 2/2020. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. O projeto de resolução 2/2020 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário faça a leitura da discussão única da moção de número 1/2020. Moção número 1/2020. Moção de aplausos à Igreja Presbiteriana Independente pelos 48 anos de organização em alumínio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, durante o mês de janeiro deste ano, a Igreja Presbiteriana Independente de Alumínio comemorou seus 48 anos de organização em nosso município, realizando inúmeras atividades, todas como forma de gratidão a Deus por tudo o que Ele realizou ao longo destes 48 anos. Num culto de ação de graças realizado no último domingo de janeiro, relembrou-se que a IPI Alumínio nasceu pequena com seus cultos iniciais realizados na residência do senhor Levi e da senhora Zafira, na Vila Brasilina, e que com a graça de Deus, iluminando e derramando bênção sobre todos, propiciou o crescimento da igreja, e que foi oficialmente fundada em 30 de janeiro de 1972, ocasião em que começou a caminhar com seu próprio planejamento e objetivos, realizando desde então importantes trabalho espiritual e social em nossa cidade. Atualmente, o Ministério da Igreja Presbiteriana Independente é composto pelo pastor Zezinho e pelos presbíteros Onésimo de Faria, Luiz A. Padilha, Rubens C. de Oliveira, Miguel A. Vicente e Walter A. de Oliveira. Como se vê, a história da IPI Alumínio se confunde com a história da população aluminense e é por isso, como também pelo trabalho que realiza em nossa cidade, que, com muita honra, a Câmara Municipal manifesta moção de aplauso à Igreja Presbiteriana Independente pelos 48 anos de organização no município de Alumínio. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 21 de janeiro de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Geraldo Atleta, vereador. Coloco em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. A moção número 1/2020 segue aprovada por 8 votos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Apenas para deixar a moção à disposição, o assessor acabou colocando os 3 nomes, mas fica à disposição dos colegas que queiram enaltecer essa singela homenagem pelos 48 anos de fundação da administrativa da igreja. Alguns vereadores participam bastante, o Nivaldo é um deles, que tem um grande laço de amizade lá. Os que não participam também ficam convidados, né, Nivaldo, para estarem prestigiando o pessoalzinho da IPI. Apenas, presidente, se o senhor autorizar, eu gostaria de fazer uma ressalva. Na semana passada eu citei aqui de um ônibus que havia sido guinchado da prefeitura, só ressaltando que esse ônibus, retificando, né, que o ônibus, na verdade, não pertencia à prefeitura, o ônibus que foi apreendido, pertencia à empresa Jundiaí. Só para ficar constando, para que não se cometa nenhuma injustiça. Obrigado. Constado o que o vereador pediu e também fica à disposição de todos os vereadores que desejem assinar a moção. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 35/2019. Discussão única do projeto de lei 46/2019.
Discussão única do projeto de resolução 3/2020. Discussão única do projeto de lei 3/2019-L. Discussão única do projeto de lei 3/2020-L. Primeira discussão do projeto de lei 1/2020. Primeira discussão do projeto de lei 2/2020. Primeira discussão do projeto de lei 4/2020 e primeira discussão do projeto de lei 5/2020. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.